Bora, tá começando os nossos palpites aqui para essa quarta-feira, galera. Quarta-feira de muitos jogos, a gente tem bastante jogos, uma grade cheia para essa quarta-feira. E então não esquece, nem vou enrolar tanto com vocês, dá aquela força pra gente, deixa do like, inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais, link tá na descrição, o grupo grátis link tá na descrição. Vamos lá, logo tá começando aqui os nossos palpites, tá? Galera, Stuttgart contra o time do Leipzig, esse jogo 3h45 da tarde. E o que eu gosto para esse jogo aqui pela DFB Pokal Copa da Alemanha, jogo único semifinal, tá, galera? Esse jogo a gente vê o Stuttgart como favorito, joga dentro de casa, né, galera? O Stuttgart é um time muito chato, principalmente jogando dentro da sua casa. Pega o Leipzig, que pra mim, na minha opinião, é mais time, mas o Leipzig não vem numa fase boa. O Leipzig perdeu o último jogo pro Borussia Mönchengladbach. Se eu não me engano, o seu técnico que estava lá há muito tempo foi demitido, né? E agora pode ser que melhore, né? Chegando outro novo técnico, pode ser que o time mude de postura, que acontece isso no Brasil e acontece isso, galera, em todas as partes do mundo, Europa, todo lugar acontece isso. Com troca de técnico, o time volta a vencer, tá? Mas pelo DFB Pokal é um caminho que o Leipzig tem para um título, né? Tem lá do outro lado, na outra semifinal, Arminia Bielefeld, né? Que eu falei ontem para vocês, contra o Bayer Leverkusen. Então, galera, é um jogo pro Leipzig vencer, 2 jogos, né? Mas depois pega, né, a grande pedreira, que não sei ainda se conseguiu a classificação, mas o Leverkusen, né? Com certeza aí é um time muito forte, mas tudo pode acontecer, é futebol, então não vou cravar que o Leverkusen já se classificou, mas é muito favorito a se classificar. Então, galera, é onde que o Leipzig e Stuttgart tem um caminho para título, tá? Então é muito importante vencer, e por ser jogo único, galera, a tendência é que seja um jogo aberto, um jogo para gols, tá? Mas o que precisa acontecer para esse jogo ficar um jogo aberto, ficar um jogo aí para bastante gols? Sair um gol pelo menos no primeiro tempo, tá? Por quê? Saindo um gol no primeiro tempo, galera, a tendência é que a outra equipe se exponha, a tendência é que a outra equipe que está atrás para cá vá para cima. Então, saiu um gol no primeiro tempo, busque mais gols, tá? Mas eu já gosto, tá? Para esse jogo eu já gosto de um jogo para mais de 1,5 pelo menos, tá? Não duvido que a gente tenha ambas marcas, tá? Também até um 2,5. Como eu sempre falo para vocês, tá? Quando eu falo ambas marcas e 2,5, galera, são entradas mais arriscadas, tá? Mas são entradas com muito valor, e eu acredito que tenha muito valor essas entradas aqui, principalmente no ao vivo, com uma odd mais alta, saindo um gol no primeiro tempo, tá? Principalmente esses 2,5, saindo um gol no primeiro tempo, aí a tendência é que esse jogo fique muito aberto, jogo muito over. Os últimos jogos entre elas, ó, 2-1, 5-2 pro Stuttgart, 5-1 pro Leipzig, 2-1 pro Leipzig, 1-1, 2-0, 4-0, 2-0 e 1-0. Vai ter 1-0, galera, lá em 2021, tá? Então faz muito tempo pra mim, jogo pra gols. Mercado de resultados, por estar jogando dentro de casa, o Stuttgart é favorito, mas eu não vou cravar, tá? Mercado de resultados, eu tô fora. Próximo jogo a gente tem Manchester City contra o time do Leicester, 3h45 da tarde. O City que se classificou agora pela Copa da Inglaterra, né? Venceu o Bournemouth e conseguiu a classificação, e agora sabe que precisa vencer o Leicester, que está muito mal na Premier League, e o City está tentando entrar aqui no G4 para conseguir uma vaga na Champions League, né? Então, para mim, galera, vou falar aqui só do Leicester, né, que é o penúltimo colocado, muito mal, mas para mim, sem enrolação. Vitória do City, tá? Gosto da vitória do City com mais de 1,5. É uma duplinha boa, uma duplinha que vai dar uma odd de 1,30 mais ou menos, tá? Dá para completar um bilhete. Mas quem quiser ficar de olho já numa vitória do City do primeiro tempo, dentro de casa, o City é muito forte, tá? Pode ser que venha e vença já esse primeiro tempo. Também um jogo para 2,5. O Leicester sabe que precisa vencer, então o Leicester atrás para cá, galera. City abriu 1-0 ali no primeiro tempo, né? Ali no final do primeiro tempo você consegue pegar esse 2,5 com uma odd boa, uma odd alta, tá? Tendência que sai, porque o Leicester vai se expor, o City vai cada vez mais para cima, vai querer golear com certeza, tá? A tendência que esse 2,5 bata, tá? Próximo jogo a gente tem aqui Milan e Inter de Milão, jogo 4 horas da tarde, Copa da Itália, jogo de ida, tá, galera? Semifinal também, mas aqui é jogo de ida. Milan numa fase muito ruim, perdeu agora no final de semana pro time da Napoli, né? Dentro da casa da Napoli, e a Inter vem daquele jeito. É a líder do campeonato italiano, com muita chance de ser campeã, né? Porque a Napoli vence, mas ela vence também. Então, galera, com certeza vai com tudo para cima. Pode ser que venha com o time mais mexido, né? O Inzaghi praticamente todas as vezes ele faz isso, ele mexe no time em jogos de Copa, né? Então ele muda muito o seu time, consegue fazer bastante, né, esse balanço, o Inzaghi. E consegue, galera, deixar um time bom, um time muito forte para disputar esses jogos. Então por isso que a Inter é muito forte, porque tem um grande treinador, tá? Gosto bastante do Inzaghi. E para mim a Inter é a favorita realmente, tá? Mas é clássico. E a gente já viu o Milan vencendo a Inter de Milão esse ano.
A gente já viu, o último jogo entre elas foi 1-1, né, nesse mesmo cenário, mas a gente viu um 3-2 numa final, que a Inter queria muito ser campeã da Supercopa da Itália, que foi lá na Arábia Saudita, e aí o Milan conseguiu vencer por 3-2, tá? Pra mim, jogo pra gols, tá? Mesmo sendo jogo de ida, o Milan sabe que tem que fazer esse resultado nesse primeiro jogo, então vai pra cima, né? A gente sabe, a gente fala dentro de casa porque só muda a torcida, porque o estádio delas é o mesmo, tá, galera? Muda só o nome, né? Quando é do Milan é San Siro e quando é da Inter é Giuseppe Meazza, né? E galera, pra mim, jogo pra mais de 1,5, tá? Gosto desse mais de 1,5, gosto desse ambas marcam e não duvido que a gente tenha o 2,5 também, mesmo sendo jogo de ida, tá? Mas qual que é o melhor cenário? Galera, se a Inter sair na frente desse placar, é difícil a gente ver mais gols. Por quê? Porque a Inter saindo na frente do placar, ela consegue segurar esse jogo. Já o Milan saindo na frente do placar, eu vejo um jogo para gols. Vejo um jogo para ser bem aberto, porque a Inter tem a força de conseguir empatar ou até virar esse jogo. Já o Milan, eu não vejo o Milan com tanta força para conseguir, tá? Se a Inter de Milão sair na frente, a tendência é que a Inter faça 2, 3 gols, faça mais gols, tá? Então, para mim, é jogo para gols. Mercado de resultados eu vou ficar de fora, galera. Por ser primeiro jogo, né? Pode ser que também a Inter mude alguns jogadores por ser clássico também, né? Tem que tomar cuidado. Próximo jogo, a gente tem aqui Liverpool e Everton. Esse jogo 4 horas da tarde, galera, clássico inglês, tá? Aqui é clássico inglês. E a gente já viu, né, nesse ano, o Everton complicando a vida do Liverpool, né? Que foi um 2-2, que o Liverpool precisava muito dessa vitória para conseguir distanciar cada vez mais dos seus adversários, e o Everton conseguiu um empate. E comemorou como se fosse um título, tá? Por ser clássico, né? É o maior clássico aqui entre elas, é Liverpool e Everton, tá? Para quem não sabe, é o maior clássico entre elas aí. E Liverpool é o líder com 70 pontos. Galera, difícil tirar esse título aqui do Liverpool. O Arsenal tá tentando, mas é difícil. O Liverpool tá mais de 10 pontos na frente do Arsenal e o Everton 15º, correndo aqui da zona de rebaixamento. Para mim, de verdade, eu gosto da vitória do Liverpool. Tá, gosto da vitória do Liverpool, acredito que venha para vencer, mas o Liverpool vem de uma derrota muito dura, né, pro time do Newcastle na Copa da Liga Inglesa, na final, né? Nada melhor que um clássico para você vencer dentro de casa e voltar a vencer, tá? Então vem de 2 eliminações, uma pela Champions pro PSG e vem de uma derrota, uma final da Copa da Liga Inglesa, que queria muito ser campeão, pro Newcastle, como eu acabei de falar. Então o Liverpool vem com tudo para cima, tá? Pra mim, vitória do Liverpool, eu gosto da vitória do Liverpool, mesmo sendo um clássico, tá? Eu gosto, mas eu também não duvido que a gente tenha um jogo para 2 gols. Quem preferir buscar 2 gols, galera, pode ser ter uma melhor entrada. O Liverpool se complica bastante dentro de casa também, costuma tomar gols dentro de casa também. Eu não duvido que a gente tenha um jogo para mais, tá? Um jogo pra gente ver se ambas marcam, até mesmo 2,5. Mas pra mim, galera, o melhor cenário é a favor do Liverpool, porque, como eu falei, vem de uma eliminação pro PSG, vem de uma derrota pro Newcastle e vai vir com tudo para cima, porque vencer clássico, galera, é onde que o time volta a jogar, né? Volta a vencer e a confiança volta também. Então é muito importante essa vitória aqui pro Liverpool, tá? Esquecendo, galera, classificação, tá? Esquece classificação. O Liverpool tá muito bem aqui no Campeonato Inglês, mas isso aqui é questão de confiança, né? Com certeza o treinador vai trabalhar em cima disso para vencer um clássico, para os caras voltarem a vencer. E voltarem a jogar e voltarem com a sua confiança que sempre tiveram, né? Então, próximo jogo a gente tem aqui Benfica e Farense, jogo 4h15 da tarde, jogo de ida, tá? Jogo de ida não, galera, aqui é pela primeira divisão de Portugal, que já não é Copa, é tantos jogos de Copa que eu acostumei, mas é a primeira divisão de Portugal, com certeza um jogo atrasado, né, do Benfica. E o Benfica precisa vencer, né? O Benfica tá bem, tá atrás aqui do Sport, que ele vencendo esse jogo, é jogo atrasado realmente, né? Porque aí ele vai a 27 jogos, ele empata no número de pontos com o time do Sporting, tá? Então, galera, é um dos jogos mais importantes pro Benfica. Eu gosto da vitória do Benfica, mas a odd está muito baixa. Para mim, o Benfica já vem para vencer já no primeiro tempo. Mas uma coisa que eu gosto de buscar, tá? Sem ser o mercado de resultados a favor do Benfica, é escanteios pro Benfica. Quando o Benfica pega um time mais fraco, galera, dentro de casa, ele amassa. O que é amassar? Joga dentro do campo da equipe, ele joga dentro do campo da equipe com a bola, então ele cria muitos escanteios. Então quem quiser buscar o mais de 2.5 cantos pro Benfica é uma boa. O mais de 3.5 cantos é mais arriscado, mas é uma boa também, até mais, tá? Mas é bem mais arriscado. Melhor entrada, mais de 2.5 cantos pro Benfica, junto com essa vitória, é uma entradinha muito boa para esse jogo aqui. Quem quiser buscar também 2 gols, galera, tendência muito alta e muito grande que o Benfica também faça 2 gols, tá? Até mais, até um 2,5. O Benfica vai querer ir para cima com tudo. Esse jogo é muito importante. Como eu falei, é o jogo que faz o Benfica empatar no número de pontos com o time do Sport. E galera, aí a decisão vai para o confronto direto, tá? Próximo jogo a gente tem aqui
Atlético de Madrid e Barcelona, 4h30 da tarde, Copa do Rei, jogo de volta. Primeiro jogo entre elas, 4x4 na casa do Barcelona. Agora a gente tem um jogo dentro da casa do Atlético de Madrid, que o Atlético de Madrid é muito forte dentro de casa. E o que eu gosto para esse jogo aqui, galera? Primeiro cenário que eu gosto para esse jogo, escanteios para o Atlético de Madrid. Contra o Real Madrid, o time do Atlético de Madrid precisava do resultado, né? Perdeu o primeiro jogo, tá? O Real Madrid é um time que gosta de jogar no contra-ataque, mas o Barcelona também está jogando assim. O Barcelona também tem muitos jogadores muito rápidos, né, no contra-ataque, como o Yamal, como também o Rafinha. Para mim, o Atlético de Madrid vai controlar essa bola, né? Vai ficar ali com a maior posse de bola e vai gerar muitos escanteios porque vai jogar em cima, vai tentar vencer esse jogo jogando dentro de casa, tá? Perdeu para o Barcelona no último jogo entre elas, né? Que não foi esse jogo, mas perdeu por 4x2. Por isso que eu também, além do mercado de escanteios, gosto, claro, do mercado de gols, galera. O confronto delas tem sido muito over. O Atlético de Madrid tá louco para vencer o time do Barcelona e o Barcelona também. É um time muito forte, tá numa fase muito boa. E o jeito que o Barcelona joga, galera, faz esse jogo se tornar muito over, porque o Hans Flick, galera, gosta de gols, ele gosta de gols. E por isso que eu gosto muito dele também, porque ele é um treinador que gosta de ver gols, né? Ele gosta de ver gols, não importa se leva, e por isso que o Barcelona vem levando bastante gols, mas ele tem que vencer, né? Então por isso que a gente está vendo jogos do Barça por 4x1, 4x2, 3x2, 5x2, tá? Então por isso que a gente está vendo isso, porque pela forma que o time está jogando. Então ambas marcas eu gosto, tá? Um 2,5 também de novo. É jogo pra gente ver outro jogo bem aberto, esse jogo aqui, tá? Próximo jogo, a gente tem aqui Corinthians, agora pela Sul-Americana, e Huracan. Esse jogo 7 horas da noite, galera. Olha a escalação, tá? Do Corinthians. Eu acredito que vai estrear dentro de casa, dentro do Sul-Americano, vai querer estrear com o pé direito. Então buscar aqui o empate nula do Corinthians, galera, pra mim o melhor cenário. Empate nula, até uma vitória seca do Corinthians eu gosto. Quem gosta de escanteios também é a favor do Corinthians, galera, é uma boa quando o Corinthians é favorito, dentro de casa ele consegue girar bastante escanteios, tá? Brasil e Argentina, galera, a gente sabe disso, então os cartões é uma boa também, tá? Para esse jogo aqui. Mas para mim, melhor cenário é a favor do Corinthians, empate nula, até uma vitória seca do Corinthians, tá? Próximo jogo a gente tem aqui o Talleres Córdoba contra o São Paulo, jogo 9h30 da noite, galera, para mim realmente São Paulo não é favorito, tá? Talleres dentro de casa é muito forte. Na temporada passada, na Libertadores passada, caiu, né, no grupo do São Paulo e dentro de casa venceu o São Paulo por 2x1. Tá? Para mim, realmente, dupla chance pro Talleres é uma boa. Mas como eu não gosto de ir contra time brasileiros, né, galera? Porque eu sei que o São Paulo é muito mais time que o Talleres e pode vencer lá na casa do Talleres. Escanteios pro Talleres é uma boa. Tá? Uma muito boa com o apoio da torcida, vai jogar em cima do São Paulo com certeza, tá? Então, buscar cantos pro Talleres é uma boa. Também, não duvido que a gente tenha um jogo para 2 gols. Não duvido. A odd está alta, tá? Eu não duvido. É jogo que fica entre mais de 1,5 e menos 3 gols e meio. E como eu falei também, Talleres é favorito. Quem gosta do dupla chance, quiser ir contra o São Paulo, pode ser uma boa também, tá? É isso, galera. Certos palpites para essa quarta com muitos jogos, tá? Bastante jogos para essa quarta-feira. Vamos aproveitar, né, galera? Já a grade está fraca, tá alta, né? A gente já teve uma grade bem fraca aí na data FIFA, então vamos aproveitar nessa grade aí bem recheada e vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês.